Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Paula. Resolvi gravar esse vídeo para explicar para vocês sobre a atividade à distância, tá? A nossa primeira atividade vai ser sobre habilidade. H02, estabelecer relações entre números naturais, tais como ser múltiplo de, ser divisor de, e reconhecer números primos e números compostos, tá? Essa habilidade nós já trabalhamos em sala de aula, é a habilidade F07MA01, e nós vamos apenas retomá-las, tudo bem? É muito importante nesse momento a gente ter atenção e ler todo o desenvolvimento e estratégias que estão escritos na própria atividade, tudo bem? Então, essa atividade, se vocês forem lá no campo 7, desenvolvimento e estratégias, ele vai estar escrito assim: a atividade está distribuída em duas folhas, a folha 1 e a folha 2, certo? Então, lá para baixo vai ter folha 1, vai ter uma listinha de exercícios, e folha 2, tá? É sempre importante fazer o exercício em ordem, tá? Por quê? Porque na folha 1, os exercícios estão mais fáceis, mais minuciosos, certo? Então, você fazendo a folha 1 vai te ajudar a você ter base para resolver a folha 2, tudo bem? Os exercícios da folha 2 é uma cópia do caderno Aprender Sempre, que foi distribuído pela escola. Se você não retirou o caderno Aprender Sempre na escola, você deverá resolver os exercícios na própria folha da apostila. Então, é assim, se você já retirou o caderninho lá na escola, você vai fazer o exercício da folha 2 na apostila, tudo bem? Então, aí você faz a folhinha 1 no caderno de matemática e a folhinha 2 na apostila. Se houve algum problema, alguma eventualidade, você ainda não tem a apostilinha Aprender Sempre na sua mão, aí você faz no caderno de matemática. Tudo bem? Professora, eu não tinha o caderno, fiz a lição da folhinha 2 no meu caderno, eu não tinha apostila ainda, mas agora eu recebi. Eu vou ter que passar limpo? Não. Se você já fez no caderno de matemática, e agora você tem a apostila Aprender Sempre na sua mão, você simplesmente vai passar um traço no exercício da apostila e vai escrever: está no caderno de matemática. Tudo bem? Desenvolva todos os exercícios, caderno e apostila, de forma passo a passo das resoluções. Então, é assim, tem alguns exercícios que você vai precisar pôr a sua estratégia de resolução. A continha, a divisão, a multiplicação, certo? Ah, mas eu fiz de cabeça. Então, como eu vou saber o que estava na sua cabeça na hora em que você resolveu o exercício? Né? Não tem como. E eu preciso saber o seu raciocínio para ver se você está no caminho certo, né? Porque como que eu vou te orientar a fazer os próximos? Né? Ah, professor, eu fiz mais e menos, tudo bem, faça então a continha de mais e menos na apostila, no caderno ali, na parte do exercício, para mim falar para você, não, tá certo, continua assim, olha, vamos pensar diferente, talvez deu certo para esse exercício, mas e o próximo? Né? Vamos sempre fazendo assim. Não precisa copiar as questões, tudo bem? Coloca lá que nem a gente fazia na sala de aula quando eu trabalhava com o livro. Exercício 1, resolve. Exercício 2, resolve. Tudo bem? Faça primeiro a folha 1 e depois a folha 2. Como eu já expliquei, um complementa o outro. Antes de resolver exercícios, assista às videoaulas do aplicativo, tá? Do Centro de Mídias do Estado de São Paulo, que é aquele lá que a gente está usando. E mais os vídeos de apoio, né? Você também pode pesquisar no Google outras videoaulas que falem sobre o conteúdo. Agora é hora de você exercitar a sua autonomia de estudos. Então, agora é o momento que a gente tem de resgatar o que a gente aprendeu lá na aula de orientação de estudos. Pesquisar,
ir a fundo. Então, por exemplo, ali embaixo vocês têm links de videoaulas que auxiliam na execução das atividades. É interessante, antes de qualquer coisa, antes de começar a fazer os exercícios, assistir essa videoaula. Então, você vai lá, põe esse link lá no YouTube, assiste. Nossa, não entendi. Assiste de novo, né? Assiste esses vídeos. Assistir umas 3 vezes cada um, não entendeu ainda? Vamos procurar. O que o Google fala sobre múltiplos e divisores? O que o Google fala sobre divisibilidade? O que o Google fala sobre MMC e MDC? Vamos resgatar o caderno de matemática. O que a professora escreveu na lousa que eu copiei? O que a professora naquela aula falou que para mim foi muito importante? Então, agora é a hora da gente trabalhar o nosso estudo individual, não é? Porque vocês estão confinados em casa. Então, o que é mais importante agora é vocês aprenderem. Lógico, posso ter dúvida? Posso ter dificuldade? Posso, é normal isso. Mas eu tenho que ter o mínimo de dúvida, o mínimo de dificuldade. Este daqui não é agora o momento da gente levar a dúvida para frente. Agora é o momento da gente tentar sanar as nossas dúvidas. Tudo bem? Vamos relembrar um pouco, então. Múltiplos de um número. Múltiplos de um número nada mais, nada menos é do que o resultado da tabuada, o resultado da multiplicação, né? Então, por exemplo, ó, o sapinho tá lá. Então, ó, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12. Então, múltiplos é o quê? Nada mais, nada menos do que o resultado da tabuada, certo? Então, ó, vamos ler junto. A palavra múltiplo vem de multiplicar. Quando falamos em múltiplos, estamos falando em multiplicação. Então, ó, observando ali a tabuada do 4. Os números 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 são múltiplos de 4. Só lembrando, por que nós usamos as reticências no fim quando a gente coloca os múltiplos? Porque a tabuada é infinita, né? Então, existe o 4 vezes 100, o 4 vezes 1000, o 4 vezes 50.748, né? Então, a tabuada é infinita. Múltiplo de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. Tudo bem? Agora, divisores. O que seriam os divisores? Os divisores nada mais, nada menos do que os números que, multiplicados entre si, resultam num determinado número. Por exemplo, o 8. O 8, quais são os divisores de 8? Então, eu sei que 2 vezes 4 dá 8. Eu sei que 4 vezes 2 é 8. Então, o 4 e o 2 são divisores de 8. Que nem o 12. Eu sei que 2 vezes 6 é 12. Eu sei que 3 vezes 2 que 3 vezes 4 é 12, né? Eu sei que 12 vezes 1 é 12. Então, daí o que eu tenho? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12, divisores de 12. Então, divisor de um número natural é outro número natural pelo qual possa ser dividido exatamente, certo? Então, toda vez que eu pego um número e divido por outro número e a conta também é exata, ele é um divisível. Tudo bem? Agora, vamos entender os exercícios. Então, os exercícios da primeira folhinha. Responda sim ou não. Então, é só para você colocar sim ou não. 56 é múltiplo de 4? Ou seja, existe algum número que multiplicado por 4, o resultado é 56? Ah, não sei. Então, como que eu vou descobrir? Eu vou pegar o 56
e vou dividir por 4. Se eu chegar numa solução exata, ou seja, tiver resto 0, eu posso falar que 56 é múltiplo de 4, certo? Agora, se eu fizer a divisão 56 dividido por 4 e sobrar resto, aí eu posso falar que 56 não é múltiplo de 4. Tudo bem? É sempre da divisão que eu vou ter a certeza se é ou não múltiplo ou divisor, certo? Quando eu coloco 13 é divisor de 24, ou seja, 24 dividido por 13, vai dar uma conta exata? Só de olhar aí a gente já percebe que não, né? Existe algum número que multiplicado por 13 vai dar 24? Né? Então temos que analisar. No segundo exercício, pinte os números divisíveis por. Então, o 8 ali. O 8, quais são desses 6 números que estão do lado do 8 que eles são divisíveis por 8? Então, por exemplo, o 31. Existe algum número que multiplicado por 8 dá 31? 125. Existe algum número que multiplicado por 8 dá 125? 40. Existe algum número que multiplicado por 8 dá 40? Né? Se eu chegar à conclusão que existe, eu pinto o número. Se não, eu deixo ele em branco, tá? Isso vocês vão fazer para o 8 e para o 9. O terceiro, dê os múltiplos de. Então, vocês vão escrever os múltiplos de 5, compreendidos entre 9 e 36. Ou seja, quais as respostas da tabuada do 5 que estão entre o 9 e o 36? Então, ó, eu sei que 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, então eu iria colocar 5, 10, 15, 20, mas eu não posso colocar todos, eu tenho que colocar só os que estão entre o 9 e o 36, certo? E eu vou fazer a mesma coisa para o 4. Quais são os números do resultado da tabuada do 4 que estão entre o 10 e o 42? Tudo bem? O exercício 4, eu vou usar ele como um exemplo, tá? É para vocês determinarem o MDC e o MMC. Então, ó, eu dividi ele e já fiz. Então, ó, o exercício 4. Ele pede para colocar os divisores de 16 e depois os divisores de 40. Como que eu acho os divisores? Ó, aqui embaixo eu fiz uma tabuadinha. Ou seja, eu tenho que fazer uma relação das multiplicações que dão o resultado 16. E vou fazer a mesma coisa para os resultados 40. Então, ó, 1 vezes 16 é 16. 2 vezes 8 é 16. 4 vezes 4 é 16. Então, o que eu concluo? Que o número 1, 2, 4, 8 e 16 são divisores do 16. Por quê? Porque eles sendo multiplicados um pelo outro, tem resposta 16, certo? Fiz a mesma coisa com o 40. Então, ó, 1 vezes 40, 40, 2 vezes 40, 40, 4 vezes 10, 40 e 5 vezes 8, 40. Então, eu cheguei à conclusão que o 1, o 2, o 4, o 5, o 8, o 10, o 20 e o 40 são divisíveis por 40, certo? São os divisores de 40. Aí, o que é o MDC? É o máximo, ou seja, o maior divisor comum entre o 16 e o 40. Se eu analisar os divisores de 16 e os divisores de 40, eu vou ver que o último número, né, o maior número que é divisor entre os dois ao mesmo tempo é o 8. Porque, ó, o 1 divide o 16 e o 40, só que ele é pequeno. O 2 também divide o 16 e divide o 40 ao mesmo tempo. O 4, mesma coisa. O 5 só está dividindo o 40, ele não divide 16. Agora, o 8, ele divide 16 e 40, certo?
E o 16 só divide o 16. Então, qual é o maior que tem aí? Seria o 8, né? O 8 é o que maior divide os dois ao mesmo tempo. Então, meu MDC seria 8. Tudo bem? E vamos agora aqui, ó, nos múltiplos de 8, nos múltiplos de 6, e para achar o MMC entre 8 e 6. MMC, mínimo, menor, múltiplo, comum. Múltiplo é o quê? Resultado da tabuada. Então, eu fiz a tabuadinha do 8 e a tabuadinha do 6. Lembrando que a tabuada, ela é infinita. Tudo bem? Então, o que eu fiz? Eu peguei os resultados da tabuada do 8 e coloquei ele aqui, ó. Múltiplos de 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48 e vai embora. Peguei o resultado da tabuada do 6 e coloquei também aqui, ó, múltiplos de 6. 6, 12, 18, 24 e vai embora, certo? Agora, o que eu tenho que estar fazendo? Eu tenho que pegar o mínimo múltiplo comum entre 8 e 6, ou seja, qual é o múltiplo menor comum entre essas duas listas que eu tenho? Então, ó, o 8 é o menor múltiplo do 8. Só que ele não é múltiplo de 6 também, né? O menor múltiplo de 6 é 6. O 16 vem depois, mas o 16 também não está no múltiplo de 6. Isso vale também para o 12. 12 não é múltiplo de 8. Agora percebam bem, ó, o 24, ele é múltiplo de 8 e também é múltiplo de 6. Então, logo eu posso afirmar que 24 é o mínimo múltiplo comum entre 8 e 6. Então, ó, recapitulando aqui então. Os divisores de 16, ele é finito porque ele tem fim, e os divisores de 40 também. Então, os divisores são sempre aqueles que, multiplicados entre si, resultam no número que eu estou querendo saber, certo? Então, MDC, máximo, ou seja, maior divisor comum entre uma sequência de números, correto? E MMC, mínimo, menor múltiplo comum dentro de uma sequência de números. Tudo bem aqui? Então, vamos prosseguir. O 5 é um problema, né? Um feirante recebeu 525 maçãs e está pensando em fazer pacotes com 3 maçãs, de modo que não haja sobras. Então, o que ele quer fazer? Quer fazer pacotinhos com 3 maçãs de cada dentro. Se ele tem 525 maçãs e ele vai fazer pacotinhos com 3 maçãs dentro, quantos pacotinhos ele vai conseguir formar, né? Então, é possível ele fazer pacotinhos de 3 e não sobrar nenhuma maçã? Então, eu quero que vocês justifiquem. Como que eu vou justificar? Fazendo o cálculo, explicando. Pode desenhar? Pode desenhar. Ah, professor, eu quero pegar e desenhar 525 maçãs e circular 3 em 3, para ver se sobra. Posso fazer isso? Pode fazer, não tem problema nenhum. Você tem que demonstrar como você chegou na sua resposta. Tudo bem? A folha 2 é da apostila, né? Eu deixei aqui bem claro que é os exercícios da página 2 a 6, atividade do 1 ao 4, tá? Quem tem a apostila, responde na própria apostila, tudo bem? Quem não ainda pegou a apostila na escola, quem não tem problema, faz no caderno. Depois, quando pegar, passa um traço falando, resolução está na apostila, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Atividade 1. Investigando a tábua de Pitágoras.
Preencha o quadro a seguir, observando os resultados. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão multiplicar a coluna pela linha. Então, ó, 1 vezes 1, vou pôr a resposta aqui. 1 vezes o 2, vou pôr a resposta embaixo. E assim vou indo. Depois eu vou fazer a tabuada do 2. 2 vezes 1, vou pôr o 2. 2 vezes 2, vou pôr o resultado. Tudo bem? Então, vocês vão estar fazendo a tabuada até o 10. E também os resultados de 1 a 10. Certo? Vocês vão preencher essa tabela. Depois que você preencheu, você vai responder assim. Você consegue perceber alguns padrões? Então, depois que você preencher toda essa tabela com a tabuada do 1 ao 10, você vai analisar se você consegue verificar algum padrão, alguma sequência. Existe alguma coisa que se repete? Existe alguma coisa que não se repete? Você viu algum número que é resultado de outras multiplicações também, né? Então, você vai analisar e vai escrever aqui nesse quadro embaixo as suas observações. Tudo bem? Atividade 2, descobrindo múltiplos comuns no quadro numérico. No quadro numérico a seguir, pinte de cor amarela os múltiplos de 2, de vermelho os múltiplos de 3 e de laranja os múltiplos de 6. Então, o que vocês vão fazer? Dentro dessa tabuada, vocês vão pintar as respostas da tabuada do 2. Como assim? Quanto que é 2 vezes 1? 2. O 2 está aqui, ó. Então, eu vou pintar ele de amarelo. Depois, 2 vezes 2 é 4. Então, vou pintar o 4 aqui também de amarelo, certo? Vou fazer isso com a tabuada do 3 também. Então, vamos lá. Quanto que é 3 vezes 3? 3 vezes 3 é 9. O 9, então, eu vou pintar de vermelho, porque ele está na tabuada do 3. E assim, sucessivamente. Vou fazer a mesma coisa com o laranja. Então, quanto que é 2 vezes 6? 2 vezes 6 é 12. Então, eu vou pintar o 12 aqui de laranja. Tomem cuidado, porque vai ter números que vocês irão pintar amarelo, vermelho e laranja, tá? Vai acontecer. Por quê? Porque existem múltiplos de 2 e múltiplos de 3, que também são múltiplos de 6. Lembra que a gente aprendeu lá a regrinha da divisibilidade? Que todo número múltiplo de 2 e múltiplo de 3 também é múltiplo de 6, né? Então, tomem cuidado, vai ter número que vocês vão pintar das duas cores. E agora uma aula de artes. Amarelo com vermelho dá laranja. Por isso que a gente vai pintar os múltiplos de 6 de laranja. Tudo bem? Depois que vocês pintaram, vocês vão fazer as anotações no quadro do que você descobriu. O que vocês descobriram? Que acabei de falar, não é? Então, aí vocês vão marcar as anotações de vocês aí. Então, o que seria o crivo? Essa tabela está escrita de 1 a 100, correto? E embaixo, na letra B, já tem a instrução. Então, vocês vão riscar o número 1. Então, você vai vir aqui e vai riscar o número 1. Riscar todos os múltiplos de 2 maiores que 2. Então, eu vou riscar todos os números da tabuada do 2, menos o 2. Então, eu vou riscar o 4, vou riscar o 6, vou riscar o 8, o 10 e assim vou. Vou riscar todos os múltiplos de 3 maiores que 3. Ou seja, vou riscar todos os números que estão na tabuada do 3, exceto o 3. Então, eu vou riscar o 6, vou riscar o 9, vou riscar o 12 e vou riscando. Riscar os múltiplos do próximo número que não for riscado, exceto ele próprio, que será o 5 e assim por diante. Então, como que eu vou fazer? Depois que eu risquei os múltiplos de 3, eu vou riscar os múltiplos de 5, menos ele. Então, eu vou riscar o 10, o 20, o 15, certo?
Aí eu vou indo. O 6 vai estar riscado. Por quê? Porque o 2 vezes o 3 dá 6. Então, o 6 vai estar riscado. Então, eu vou para o 7. O 7 não vai ter nenhum número, né, a princípio, que multiplicado por outro número dá 7. Então, eu vou começar. Quais são os números da tabuada do 7 menos o 7? Então, 7 vezes 2, 14. Então, o próximo número que eu vou riscar é o 14. E assim eu vou indo. Tudo bem? Depois que eu fizer tudo isso, vocês vão observar e vão registrar lá no quadro C, né, os números que ficaram sem riscar. Então, lá no quadro A, depois que vocês terminarem de riscar, vai sobrar alguns números que não vão ser riscados. Aí vocês vão passar ele para o quadro C. Tudo bem? Você, lá na letra C, você vai observar os números que você preencheu essa tabelinha pequena aqui e vai anotar na D o que você percebeu, o que eles têm de particular, o que eles têm de igual, que fazem eles não serem riscados. Então, daí vocês vão ter que analisar e pôr as suas conclusões aqui. Só relembrando, todo número divisível por 1 e por ele mesmo é um número primo. Será que tem alguma coisa a ver com os números primos? Agora vamos na atividade 4. Exercitando múltiplos e divisores. Então, a primeira, nas fichas a seguir, escreva em cada um 5 primeiros múltiplos dos números indicados. Então, ó, aqui ele está pedindo os múltiplos. O que é múltiplo? Resultado de tabuada. Então, ele fez a tabuada do 18, 0 vezes 18, 1 vezes 18, 2 vezes 18, 3 vezes 18 e 4 vezes 18, certo? Vocês irão fazer a mesma coisa nos demais. Vão fazer uma tabuadinha do 20, a tabuada do 24, a tabuada do 36 e a tabuada do 40. Não precisa ir até o 10, tem que fazer a tabuada vezes 0, vezes 1, vezes 2, vezes 3 e vezes 4. Tudo bem? Depois que vocês fizerem essa tabuadinha, vocês vão responder as perguntas do item 2, certo? Então, ó, de qual ou quais números 0 é múltiplo? Então, desses 5 números aqui, o 0 aparece como múltiplo de qual número? Ou de quais números, certo? De quais números 18 é múltiplo? Então, o 18 é múltiplo de que número? Certo? Ele é múltiplo do quê? Dos resultados da tabuada, correto? E aí vocês vão respondendo. Tudo bem? No exercício 3, eu já fiz o primeiro como exemplo, tá? Agora escreva as divisões correspondentes às multiplicações de cada ficha. Então, agora ele quer saber as divisões, ou seja, quais números que multiplicados por outros números têm o resultado, por exemplo, 18. Então, ó, 1 vezes 18 eu sei que dá 18. 2 vezes 9 eu sei que é 18. 3 vezes 6 eu sei que é 18, certo? Então, eu acabei descobrindo que o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18 são divisores do 18, certo? E aí, vocês vão fazer a mesma coisa com o 20, com o 24, com o 36 e com o 40. Quais números que multiplicados dá o resultado 20? Quais os números multiplicados dá o resultado 24? E assim sucessivamente. Tudo bem? Depois que eu fiz isso, eu vou pegar a minha tabela que eu preenchi e vou responder o item 4. Então, ó, observe as divisões que você registrou. Os divisores de 18 são, então quem são os divisores? O 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18. E aí vocês vão fazer a mesma coisa com os outros números. Quais foram os números que vocês relacionaram lá na fichinha que, multiplicados entre si, resulta no 20, no 24, certo? E o 5, vocês irão responder se é verdadeiro ou falso. Então, ó, 12
Ele é múltiplo de 2, de 3 e de 6? Ou seja, o 12, ele aparece como resultado na tabuada do 2? Ele também está na tabuada do 3? Ele também está na tabuada do 6? Se ele estiver nos 3, é verdadeiro. Ah, não, professor, ele só está em uma tabuada. Então, ele é falso. Tudo bem? Vocês vão analisar todos aqui. Tudo bem? E eu vou tentar sempre fazer isso, tá? Gravar um vídeo tentando explicar um pouco os exercícios, o que é para fazer. Mas é sempre importante vocês terem a autonomia de procurar sanar as dificuldades. Tudo bem? Estou à disposição, sempre estarei aqui, podem mandar mensagens, mas nesse momento a gente vai tentar ler, reler. Tudo que a professora falava lá na sala de aula, agora chegou a hora de colocar em prática. Tudo bem? Bom trabalho, meus amores. É para entregar essa atividade até o dia 12, horário de aula, das 8 às 17 horas. Tudo bem? Façam com calma, tirem foto, mande no WhatsApp e a gente vai se falando. Tudo bem? Um beijão. Tchau, tchau para vocês. Até mais.